A demonstração, o fechamento da venda de colchão, ele tem que ocorrer na hora. Porque se não for na hora, vai esfriar a venda. Então anota que eu vou te passar uma técnica hoje, mas é uma técnica mas ela é muito eficaz. Por quê, Luciano? Porque os faixas pretas utilizam. Olha a importância. Um filósofo já dizia que quando você anota, é como se imprimisse no cérebro aquilo que você está ouvindo. Então, pega o hábito de anotar as coisas, pega o hábito. Qual que é o tema da live de hoje, Luciano? Anota o tema aí para você. Como fechar a venda de colchão com qualquer cliente na hora da demonstração? Ô, Luciano, na hora? É na hora. Na hora, tem que ser na hora. É na hora da demonstração, é naquele momento. Porque naquele momento está quente, naquele momento a temperatura está aquecida, então tem que fechar a venda na hora. Eu falo que macarrão se come quente, comida que se come quente. Alguém de vocês já levaram marmita para o trabalho alguma vez? Eu já levei muita marmita no trabalho. E a marmita é o seguinte, você consegue comer uma marmita fria? É difícil. Vou te falar, é complicado você comer uma marmita fria. Ah, mas é comida, Luciano. Sim, mas ela, antigamente eu levava a minha, era de alumínio, aquela de alumínio antiga, levava com uma borracha amarrada, né? E colocava no banho-maria quando chegava na empresa, para ela aquecer. Aí você aquece a marmita e você comia a marmita, comida quentinha. Mesma coisa na venda de colchão. A demonstração, o fechamento da venda de colchão, ele tem que ocorrer na hora. Porque se não for na hora, vai esfriar a venda. Então anota que eu vou te passar uma técnica hoje, mas é uma técnica mas ela é muito eficaz. Por quê, Luciano? Porque os faixas pretas utilizam ela na venda de colchão. Pra gente falar assim, né, Luciano, como fechar uma venda de colchão com qualquer cliente na hora da demonstração? Primeiro vamos entender o que é um fechamento, né? O fechamento é você ali fazer o cliente que está indeciso tomar uma decisão, assinar o pedido e passar o cartão. Então isso é um fechamento. Só que para acontecer um fechamento, envolve muito mais etapas. Muito mais etapas. Então, eu falo que o fechamento da venda de colchão é igual um pênalti. Como assim, Luciano, igual um pênalti? Quando acontece um pênalti, antes foi criada uma jogada. Alguém lançou a bola na área, ou alguém foi driblando e veio um cara e passou o rodo. Enfim, houve os toques de bola, né? Até essa bola chegar lá na área, até esse jogador chegar lá na área e sofrer o pênalti, esse pênalti ele teve momentos antes para acontecer. Então, o fechamento é a mesma coisa. O fechamento é uma consequência de um bom atendimento. Antes, o que acontece antes do fechamento? Precisa saber fazer perguntas de ouro. É como se lançasse a bola na área. Precisa fazer uma demonstração com um efeito Disney, é encantador, não é assim? Precisa fazer também um bom diagnóstico. Ou seja, eu preciso criar esses momentos antes do fechamento. E muita gente fala assim, eu tenho dificuldade no fechamento. Mas às vezes você está com dificuldades antes. É antes. Fez pergunta de ouro, fez um bom diagnóstico, né? Fez uma demonstração encantadora com efeito Disney. Esses momentos precisam ser criados. Então, um fechamento, ele é consequência de um excelente atendimento. Então a gente vai falar aqui hoje como fechar uma venda com qualquer cliente. Eu vou te ensinar uma técnica de fechamento persuasivo, mas ela é top. Eu vou te ensinar hoje uma técnica de fechamento persuasivo na venda de colchões, que você vai ficar de queixo caído. Por quê, Luciano? Porque essa técnica ela convence qualquer cliente de fechar a venda na hora com você. É forte,
É muito forte. Luciano, me diga uma coisa. Você já passou por situações de não conseguir fechar a venda na hora? Você já passou? Eu já passei. Eu já passei muitas. Você já passou essa situação de não poder, não conseguir fechar uma venda de colchão na hora da demonstração? Olha que comigo já aconteceu assim, ô Luciano, gostei da demonstração, mas faz o seguinte, filho, volta semana que vem. Se você voltar semana que vem, eu fecho com você. Semana que vem chegava e o fechamento não acontecia. Essa é a verdade. Essa situação, eu sei que ela ocorre na sua vida, eu sei que ela ocorre na vida de muitos vendedores de colchão. Eu sei que ela ocorre. Porque eu pergunto assim, por que eu não consigo fechar a venda na hora? Por que eu não conseguia fechar a venda na hora? Eu ficava me questionando quando eu perdia uma venda, quando o cliente me procrastinava, né, me jogava para depois. Ele às vezes falava assim para mim, não sei se já aconteceu com você essa situação. Deixa o orçamento que eu vou deixar tudo anotadinho aqui, aí eu vou falar com meu marido em particular, vou falar com meu filho em particular, mas você fica tranquilo que eu vou fechar com você. Mas deixa seu orçamento. Já aconteceu com você essa situação? Olha, eu vou te falar, viu? Eu já passei por cada uma. Que mais, Luciano? Olha essa situação. Vê se você já passou. Gostei, mas eu não compro nada na hora. Eu penso primeiro, depois eu fecho. Por quê? Porque eu não consigo fechar nada na hora. Eu tenho que pensar. Ou então falava assim, as pessoas falavam assim, não, eu gostei, mas eu não estou sem limite no cartão. Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu diversas vezes. E eu me questionava, eu falei, e aí? Como que eu faço para fechar uma venda na hora? Primeiro que você, uma dica importante, nunca entregue o orçamento de colchão para nenhum cliente. Nunca. Nunca. Por quê, Luciano? Porque se você fizer isso, você já perdeu a venda. Já perdeu a venda. Por quê? Porque o cliente, na verdade, ele só está te dando uma desculpa para te enrolar. Essa é a real. Deixa o orçamento. É uma desculpa que ele está deixando para você ir embora. Ou para, enfim, não é uma desculpa. Não deixa o orçamento com ninguém. Eu te ligo depois. Mentira. A maioria dos clientes não liga depois. Não liga. Não adianta que não liga. Ou seja, quer que eu fale a real para vocês? A maioria dos clientes vão desaparecer. Essa é a real vida que a gente tem. Essa. Vão aparecer, se deixar o orçamento, vai perder a venda. Por quê? Porque ele está dando uma desculpa. Opa, então peraí, eu sei que é uma desculpa. Eu sei que ele está tentando me procrastinar, me driblar, eu sei. Sabendo disso, nós vamos chegar lá hoje. O que você tem que fazer, né? O que você tem que fazer para sair dessa situação difícil e fechar a venda na hora? É isso que a gente precisa. Ô, Luciano, qual o risco de não fechar a venda na hora da demonstração? Receba essa pergunta direto. Qual o risco de eu não fechar uma venda na hora da demonstração? Olha, eu falo o seguinte para você. Se você não fechar o colchão na hora, o que vai acontecer? A venda vai esfriar, vai comer marmita fria. Se você não fechar o colchão na hora, a marmita vai esfriar e ninguém consegue comer uma marmita fria. É muito ruim. Os riscos de você não fechar uma venda na hora, primeiro risco, qual é? A venda vai esfriar. A venda vai esfriar. Se não fechar a venda na hora, a venda vai esfriar. Por quê? Porque no dia seguinte, todos nós, desde o faxineiro até o presidente da República, tem duas vozinhas aqui que falam no nosso ouvido. Duas. No dia seguinte, eu vou pensar, vem amanhã, passa amanhã aqui em casa. Você vai passar lá amanhã em casa, um monte de ideia na cabeça desse cliente vai acontecer, um monte de gente falando para esse cliente na cabeça dele,
Ah, quer saber? Melhor esperar mais um pouco. Não preciso trocar o colchão agora. Vem na cabeça do cliente a vozinha. Ah, quer saber? Eu preciso comprar a geladeira primeiro. Preciso comprar um sofá primeiro. Preciso fazer não sei o que primeiro. Por quê, Luciano? Porque o colchão é um móvel mais importante da casa? É, mas ele é esquecido. Ele é um colchão, o colchão ele é um móvel que é totalmente esquecido pelas pessoas. Por quê? Porque fica lá no quarto. Quando entra uma visita na nossa casa, a pesquisa mostrou que a dona de casa, ela quer ter uma cozinha bonita. Ela quer ter uma boa cozinha, uma boa mesa. Para quando as visitas entrar, quando a vizinha entrar, ela está mostrando coisa boa. O chefe de família, ele quer ter uma boa TV, um bom sofá para assistir o futebol dele. E lá no colchão, como o vizinho não entra lá, a vizinha não entra lá, os parentes não entram lá para ver, ele fica esquecido. Então a gente precisa driblar muito, dar muito toque na área. O que é isso? Fazer muita pergunta de ouro antes. A gente precisa fazer um bom diagnóstico antes do fechamento. A gente precisa fazer uma apresentação encantadora antes do fechamento. Porque senão a venda cai. A venda cai. O risco é isso aí, de você não fechar a venda na hora. O risco é o que eu sempre falo, macarrão se come quente. Então, vamos entender como acontece na cabeça do cliente. Porque a gente sabe. O que acontece para muitos vendedores de colchões não fechar mais vendas? O que acontece? Me fizeram essa pergunta. O que acontece para muitos vendedores de colchões que não fecham mais vendas? Olha só, pessoal, eu falo que pode ser que muita gente perca a venda. Acontece. E eu falo ainda mais um pouquinho, pode ser que muita gente perca a venda por 3 coisas. Quais são, Luciano, as 3 coisas? Primeiro, nota aí, você vai pegar o cliente procrastinador. O que é procrastinar? Deixar para depois, deixar para depois. Ou seja, são clientes que dominam a venda, que dominam a conversa, que dominam a nossa demonstração. Sim, é o cliente procrastinador. Eu chamo esse cliente de CMD. O que é CMD, Luciano? Cliente mestre em desculpas. Tá assim, ó. Cliente mestre em desculpa. E esse cliente que é procrastinador, o que você precisa para quebrar essa objeção? Argumento emocional. Precisa também de quê? Técnica. Precisa de técnica, sim. Precisa de técnica. Muita técnica. Agora, que mais? Qual é o segundo, Luciano? Esse cliente, na verdade, ele ainda tem dúvida. Quando o vendedor não está conseguindo mais fechar a venda, esse cliente que ele pegou, ele tem dúvida. Gente, ele está com dúvida. Ele está com medo de investir um valor e a vida dele não se transformar, dele investir esse valor e o colchão não é tão bom assim. Ou seja, às vezes, na maioria das vezes, faltou o vendedor de colchão passar o quê? Passar mais confiança. Sem confiança não tem venda. Talvez faltou passar mais segurança. Na hora da demonstração, na hora que vai acontecer a venda, às vezes faltou passar confiança que a vida desse cliente será transformada após dormir no colchão que ele está investindo. Às vezes faltou isso. Às vezes faltou, sabe o que mais? Ousadia. Ousadia do vendedor, ousadia sua. De quê? De oferecer um colchão de linha alta. De oferecer um colchão. O que é um colchão de linha alta, Luciano? É um colchão acima de 10 mil reais. Eu denominei este valor. Por quê? Porque ele te dá mais lucro. A fábrica ganha mais, você ganha mais, o cliente ganha mais, todo mundo ganha mais com linha alta. Você ganha tempo. Você coloca mais dinheiro no seu bolso. Ou seja, o especialista, o vendedor de colchão, faltou ousadia. Faltou técnica, faltou confiança,
faltou passar segurança para esse cliente, porque ele só está com dúvida, ele está com medo. Então ele fica ali indeciso, ele dá desculpa, ele vai, depois eu compro, mais para frente, assim vai. Só que a gente, pessoal, precisa vender. Por isso que chama vendedor. A gente precisa vender na hora. É na hora. Porque a gente sabe que se esse cliente não comprar com você, ele vai comprar em outro lugar outra coisa. Porque os clientes são compradores. Nós estamos, falem o que quiser, mas nós estamos numa economia boa. Nós estamos vendendo muito colchão de alto valor, ticket alto. Por quê? Porque o povo hoje, ele acha, ele já vê o colchão não mais como um gasto, e sim como um investimento. Isso ficou bom para nós. Depois da pandemia, melhorou muito. Mas, você sabe que para vender as 3 coisas que eu vou falar, não falei as 3 coisas ainda não. O que você precisa para vender colchão de ticket alto? São 3 coisas. Quais são, Luciano? Primeiro, atitude. Tem que ter atitude, tem que ter coragem e tem que ter estratégia. Atitude de quê, Luciano? De oferecer colchão de linha alta, porque tem muito vendedor de colchão que ainda tem medo. Ainda tem medo. Ainda tem o bichinho da escassez guardado dentro dele e ele não se destravou da escassez e aí ele tem medo de perder. Porque o ser humano, observe bem uma coisa, ele tem mais medo de perder do que vontade de ganhar. Exemplo, às vezes tem vendedor que tem medo de perder uma comissão pequena, ao invés de ousar ganhar uma comissão alta, oferecendo um colchão de ticket alto. É medo. Por quê? Porque falta foco. Falta essas 3 coisas para vender colchão de ticket alto. Qual é, Luciano? Atitude de oferecer, atitude de passar confiança, atitude. Às vezes você tem atitude e tem coragem, mas às vezes não tem estratégia. O que é estratégia, Luciano? Um método. Seguir as etapas, seguir o passo a passo, seguir um caminho a qual os faixas pretas seguem. O que é estratégia? Estratégia é o como fazer. Estratégia é a receita do bolo. Estratégia é um método. Às vezes também você tem a receita, tem a estratégia, mas não tem coragem e não tem atitude. O que adianta também ter um método, mas falta coragem, falta ousadia para colocar em prática no campo de batalha? Também não. Por isso que eu falo, para vender colchão de ticket alto, precisa de 3 coisas. Atitude, coragem e método. Atitude, coragem e estratégia na venda de colchão. A gente precisa, e por quê, Luciano? Precisa ter foco, mais foco. Mais foco. Olha nos meus stories todo dia, eu coloco venda de ticket alto. Coloco venda de ticket alto todo dia nos meus stories. Eu faço questão de provar que dá para vender. Se o cliente é difícil e não fechar o colchão na hora, o que você tem que fazer? Se o cliente é difícil e eu não consigo fechar o colchão na hora, por quê? Por quê? Porque se o cliente às vezes me procurou, às vezes foi na minha loja, às vezes alguém me indicou, eu vou na casa dele, ou ele ligou para mim para ir na casa dele, enfim, eu estou lá na casa dele. Se o cliente é difícil e não quer fechar na hora, o que te impede de fechar a venda de colchão na hora? O que te impede? Escreve aqui, ó. O que te impede de fechar a venda de colchão na hora? Porque eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para a gente formar um exército de vendedores e vendedoras que ganhem bem na venda de colchão, que transformem a vida das suas famílias. Porque a gente merece, porque você merece transformar a sua vida e a da sua família. O que te impede de fechar uma venda na hora? Às vezes, falta fazer perguntas de ouro. Às vezes, falta fazer pergunta de ouro. Quando o cliente chega para você e fala assim, vou pensar, gostei, o que você faz? Trava? Ou tem o argumento pronto? Ou tem
repertório pronto, ou tem um script pronto para o vou pensar. O que você acha? O cliente fala para você, vou pensar. Você pode dizer para ele, senhor, se dependesse apenas do senhor, o senhor compraria? Ah, eu compraria. Então tá bom. Com quem que a gente tem que falar para fechar? É simples assim. Atitude, coragem, estratégia. Porque nós sabemos todas as objeções que os clientes dão. Existem algumas objeções genéricas. Precisa ter um script poderoso pronto. Saber fazer pergunta de ouro. Quando travar a venda, pergunta de ouro. Quando travar a venda, pergunta porque o cliente só está indeciso. Ele tem condição de comprar, ele quer comprar, mas ele está inseguro, ele está indeciso. Ele quer sair de cima do muro, mas ele não consegue. Por quê? Vai no médico. Eu já falo sempre, o bom médico. O que um bom médico faz quando você vai lá no consultório dele? Perguntas. Isso valoriza a vida dele, valoriza a consulta do médico. Vai no médico que não faz perguntas. Logo nós vamos entender que ele não entende do nosso problema e não vai resolver nosso problema. Às vezes está faltando você fazer pergunta. O que é uma objeção na venda de colchão? O que é? Gente, uma objeção na venda de colchão é só uma dúvida. É só uma dúvida. É só ali uma dúvida, uma insegurança que o cliente está. Ele está ali em cima do muro, indeciso. É só uma dúvida. É só uma insegurança. A gente precisa contornar essas inseguranças. Ou seja, com estratégia. Eu vou te falar agora uma estratégia poderosa para você fechar a venda na hora com qualquer cliente que os faixas pretas utilizam. Presta bem atenção. Uma estratégia que ajuda muitos vendedores de colchões é a técnica da vacina. Técnica da vacina. Primeiro vamos entender o que você vai no... Eu, quando era criança, ia tomar vacina. E agora tem as vacinas também, né? Do Covid, teve vacina da gripe. Quando você vai tomar uma vacina da gripe, eles injetam em você alguns vírus da gripe. Para quê, Luciano? Para o corpo entender o seguinte: quando você injeta alguma coisa no seu corpo, através da seringa, via muscular, o que acontece? Os glóbulos brancos, que são a defesa do corpo, elas vão lá comer o invasor que está chegando. Elas acham que é o invasor. Então ela vai lá e come o invasor. Come o invasor. Então ele está comendo o próprio vírus. Para quê? Para a imunidade ficar boa. Ela está tomando do próprio veneno. Para a imunidade ficar mais boa, para o corpo ter mais resistência, para o corpo ficar mais forte. Ou seja, está criando imunidade, está criando defesa. Então a técnica da vacina, como que ela funciona, Luciano? O que é a técnica da vacina na venda de colchões? Anota aí. É o que eu te falei agora, saber tomar vacina no posto, vai tomar o vírus, né? Então a defesa, você vai criar uma defesa melhor para o seu organismo quando a gente fica doente. Na venda de colchão, a gente precisa preparar o nosso cliente. Para quê, Luciano? Para a gente não ser surpreendido. A gente vai preparar o nosso cliente. Preparar. Tem que preparar o cliente. Para quê, Luciano? Porque para no final, chegar lá no final, ele não dá uma desculpa universal para nós. Qual é a desculpa universal que ele pode dar, Luciano? Olha, se você está fazendo só com o esposo ou só com a esposa. Ah, eu gostei, mas eu vou falar com o meu marido. Pronto. Como é que você vai contornar isso? Você não usou a técnica da vacina. Não sei se já aconteceu com você. Muita gente fala assim, ó, não, pode fazer a demonstração para mim, ou o marido ou a esposa, só está um dos dois. Pode fazer a demonstração para mim que se eu gostar, eu compro. Aí você acredita, não usa a técnica da vacina, vai lá e só perde tempo. Só perde tempo. Por que, Luciano? Porque
ele vai dar uma desculpa no final. Por quê? Porque você não deu a vacina nele, você não deu resistência, você não criou defesa para destravar o cliente. Como é que você faz isso, Luciano? Bom, você tem que fazer o seguinte. Já pegou as senhorinhas viúva, e aí você vai fazer a demonstração para ela, você vê potencial de venda, você vê potencial de compra ali, ela gostou, tudo, e no final você acha que você vai vender, ela fala assim, vou falar com meu filho, adorei o colchão, mas eu não compro nada sem falar com meu filho. Acabou a venda. Por quê? Porque não usou a técnica da vacina. Como que você vai usar a técnica da vacina? Como? Você precisa criar imunidade, você precisa dar imunidade para o seu cliente, você precisa preparar o seu cliente para no final ele não te dar essa desculpa. Precisa preparar. Agora, precisamos saber o porquê, né? Por quê? Por que usar a técnica da vacina na venda de colchões? Por quê? Porque se você não vacinar esse cliente, a imunidade dele vai ficar baixa. Vai ficar muito baixa. O que é imunidade na venda de colchão, Luciano? É o fechamento. O fechamento vai ficar fraco. O fechamento vai ficar fraco, a imunidade vai ficar fraca. Por quê? Porque eu não usei a técnica da vacina. Se você não antecipar a técnica da vacina, você não resolve esse problema. Ele vai aparecer no fechamento. Vai. E ó, vai ser difícil fechar a venda. Vou falar com meu filho, gostei demais, mas eu não compro nada sem falar com meu filho. Não usou a técnica da vacina. Se você usa essa técnica, você evita o que, Luciano? Você evita que o cliente fale, vou falar com meu marido, vou falar com a minha esposa, vou falar com não sei quem. Vou falar. Então a gente precisa evitar isso. Evitar. Já vou explicar como você vai usar essa técnica da vacina. Fica aí. Espera aí. Você sabe que tem 5 comportamentos do cliente? Tem 5 comportamentos de cliente hoje. Você sabe que para fechar uma venda de alto valor, uma venda de ticket alto, acima de 10 mil reais, o que você precisa? Conhecer os 4 tipos de comportamento humano que existe. 4 tipos de comportamento humano que existe. Por quê? Porque as pessoas não são iguais. As pessoas elas não são iguais. Os clientes também não são iguais. Não adianta fazer uma demonstração padrão para todo e qualquer tipo de cliente. Não, eles não são iguais. Você acha que o Neymar ele é tratado igual o zagueiro? Não. Você acha que o técnico da seleção brasileira vai tratar o Neymar igual o goleiro? Não. São pessoas diferentes. São comportamentos diferentes. O que agrada a um, desagrada o outro. O que eu falar para um, eu motivo. O que eu falar para si mesmo, eu posso desmotivá-lo. Então eu preciso entender o comportamento humano. O primeiro comportamento humano que você tem que aprender a perceber na venda de colchão, o sinestésico. Já pegou cliente sinestésico? O que é um cliente sinestésico, Luciano? O sinestésico, ele precisa sentir. Ele precisa tocar no tecido, sim. Ele precisa pegar no catálogo. Ele precisa se imaginar dormindo no colchão, se imaginar que a vida dele vai transformar, que a coluna dele vai reestruturar, que a coluna dele vai realinhar. Ele precisa sentir, ele precisa ter sensação, sentimento, sentir, passar a mão no tecido, pegar o catálogo na mão. Se você der alguma imagem no celular para mostrar, dá na mão dele. Eles gostam de toque, eles gostam que ele precisa tocar. Esses são os sinestésicos. O outro comportamento, o emocional. Esse aqui muita gente, ele engana demais. Esse aqui, ele é o seguinte, ele dá sinal de compra,
Ele fala, nossa, que colchão maravilhoso, que alívio que eu tive, meu, que colchão, olha, minha esposa está aqui, ela vai adorar, minha filha, é um colchão maravilhoso e tal. Ele dá um monte de sinal de compra, mas ele enrola, ele vai enrolando. Não, mas é muito top esse colchão. Você na tua cabeça fala, tá vendido. Como é que eu identifico um cliente emocional? Ele vai falar que gostou, ele vai enrolar. Se você estiver na casa dele, observe na estante dele. Se tiver muita foto de família, se tiver uma Bíblia, lá um monte de foto de família, ele é o emocional. Ele é emocional. Aí você fala, tá vendido, que ele deu muito sinal de compra. Chega no final, ele fala assim para você, não filho, peraí, eu não vou fechar agora, fica tranquilo, pode ficar tranquilo, viu? Você vai voltar tal dia, aí eu vou comprar o colchão. Mas agora não, hoje não, tá bom? Você perde a venda. Por quê? Porque não soube lidar com esse tipo de comportamento emocional. Que precisa fazer o quê, Luciano? Precisa tratar ele diferente. Senão ele vai dominar a venda. Senão ele vai dominar o ambiente. Aí a gente acaba caindo nessa armadilha. Se a gente não ficar esperto, não entender o comportamento humano, a gente cai. Essa venda cai. Qual é o próximo, Luciano? O auditivo. O auditivo. A maioria são mulheres. Auditivo, ele precisa ouvir. Ela precisa ouvir. Ouvir o quê? Às vezes ouvir uma história. Uma vez eu peguei um auditivo, uma vez eu peguei um cliente auditivo e eu tinha uma história para contar. E aí esse cliente tinha diabetes e muita dor no corpo. Aí eu falei assim, ô seu Joaquim, tudo bem? Eu lembrei aqui de uma história, o senhor tem diabetes, né? Eu também peguei um cliente, atendi um cliente esses dias que tinha diabetes. E ele contou a história dele para mim, olha que coisa mais interessante para a gente tomar cuidado, né? Ele disse que ele estava indo para treinar um colega, que ele era representante comercial, ele estava indo na Avenida Anhanguera, na rodovia Anhanguera, para Jundiaí. Lá na empresa dele. Ele estava voltando para a empresa e junto com ele estava com uma pessoa que estava treinando. Chegou num determinado momento da rodovia que a vista dele escureceu. Ele encostou, só deu tempo dele encostar no acostamento e apertar o botão lá para chamar aquele SOS. Veio o SOS, a vista dele escureceu, os paramédicos chegaram e ele falou, olha, minha vista está escurecendo. Mediram a pressão dele, a pressão estava alta. Perguntaram se ele tinha diabetes, ele falou que tinha. Opa, vamos medir a diabetes. A diabetes dele estava 570. Pasmem. E a diabetes normal tem que estar 100, máximo 120. Estava a 570. Ele ficou, o que aconteceu com ele? O paramédico falou, queimou a retina dos seus olhos. Infelizmente o senhor ficou cego. E eu contava essa história, por quê? Porque quando você conta uma história para um cliente auditivo, ele te dá atenção, o olho dele brilha. A história, por que, Luciano, que a história faz isso? Porque a história todo o cérebro gosta, porque tem começo, tem meio e as pessoas querem saber o fim da história. E eu acabei vendendo esse colchão para esse cliente, por quê? Porque eu contei uma história. O auditivo gosta de uma história, então você precisa contar uma história que aconteceu com algum cliente seu. Para quê? Porque ele é auditivo, ele é diferente. Aí tem também o visual, maioria dos homens, o visual ele precisa ver. E se você for na casa dele, ele precisa ver a foto do colchão. Ele precisa ver, se tiver um vídeo, ele precisa ver um vídeo ali de um colchão. Ele precisa ver a tabela na mão dele de preço. Ele precisa enxergar ali os seus equipamentos que você tem. O seu jaleco branco, se você trabalha de jaleco, ou o seu uniforme, ele precisa, porque ele é muito visual. E observa bem, o visual, ele olha pra gente, nós somos analisados o tempo todo por eles, dos pés à cabeça, porque ele é visual. Você falou pra ele, ó, esse colchão aqui, ele tem 21 tipos de massagem. Se você falar e não mostrar, não adianta nada pra ele. Falou, pega o vídeo e mostra. Falou, pega o vídeo e mostra.
Falou, pega o vídeo e mostra. Ah, eu tenho um depoimento. Ah, tem uma senhora que ficou boa, tal, a coluna dela. Se falar não adianta nada. Agora, se falar e mostrar um vídeo da pessoa falando, conquista ele. Esse é o visual. Que mais? O senhor tem um analítico. Vixe, esse analítico, ele, no meu ponto de vista, é um dos mais difíceis. Por quê? Porque ele fica quieto. Já pegou algum cliente que fica quieto? Ele, na hora, ainda mais na hora do fechamento, ele está quieto, em silêncio. Ele está quieto, em silêncio. Ali você precisa de uma técnica, uma estratégia para tirar ele daquele conforto dele, daquela zona que ele manda. Ele está quieto, só que ó, com o raciocínio ligado na alta. O analítico, ele precisa de dados. Ele precisa de dados. Ele precisa... Ah, esse colchão aqui, ele tem a energia quântica. Tem laudo para mostrar para ele? Tem. Se tiver, mostra. Ó, tem energia quântica que foi analisada lá, inventada pelo médico alemão, tal, hoje é usada assim, mostra laudo para ele. Infravermelho longo, tem o infravermelho longo que ajuda a desinflamar a parte do corpo, tal, mostra laudo. Os analíticos gostam de dados, estatísticas. 82% da população brasileira tem problema de coluna. Saiu no jornal, mostra o que saiu no jornal para ele. O analítico, o homem muito quieto, a mulher muito quieta, ele gosta de dados. Então, você percebe que cada um você tem que tratar de maneiras diferentes? Por quê, Luciano? Porque o que vai animar um vai desanimar outro. O que vai animar um vai desanimar outro. Você sabe uma coisa? Olha como aconteceu uma vez. Aconteceu uma vez uma coisa que... Vou até falar, viu? Vou até falar... Eu vou até falar porque é o seguinte, ele foi fazer, um vendedor especialista foi fazer uma venda na casa do cliente. E o cliente falou assim para ele, eu não gosto de fechar aqui nada, eu quero ir na empresa. Eu vou na empresa fechar, porque eu quero ver lá o colchão, vou fechar. Que hora que o senhor vai lá? 5 horas da tarde. 5 horas da tarde eu vou lá. Ele está esperando esse cliente até hoje. Até já passou várias 5 horas da tarde até hoje. Ou seja, a gente sabe que não vem. Uma vez aconteceu também o que? O vendedor estava fechando um colchão de 20 mil reais. O homem tinha 3 caminhões. Estava fechando uma venda de 20 mil reais, já estava fechada a venda. Aí o dono da casa falou assim, já está umas 7 horas da noite, vamos pedir uma pizza? E o vendedor, vamos. Chamou, pediu a pizza, sentaram na mesa, estão comendo. Lá no meio, no final, a esposa fala assim, bem, lembrei, hein? O caminhão tal vai ter que comprar 3 pneus novos. O pneu desses caminhão é muito caro. Nós vamos gastar aproximadamente uns 15 mil reais. Vai faltar limite no cartão. Melhor deixar o colchão para depois. O marido falou, é mesmo. Puxa vida, perdeu a venda. Por quê? Porque não concluiu. Porque pulou etapa. Por quê? Porque deu espaço para o cliente. Não dê espaço para o cliente. Não pode dar espaço para o cliente. Fechou a venda, terminou, pega o cartão, passa o cartão. Depois que passou o cartão, Filipeta está no bolso. Aí você pode tomar cerveja com ele, você pode comer pizza com ele. Antes, é foco total na venda. Por que ele perdeu essa venda? Porque ele deu espaço para o cliente. Não dê espaço para o seu cliente. Não dê. Por que, Luciano? Porque se você der espaço, você vai perder a venda. Não dê. Estou escrevendo aqui um negócio aqui, peraí. Essa venda aqui, que eu te falei, e teve outra, só para finalizar aqui, para eu entrar na técnica da venda, que eu vou falar a técnica da vacina para você, tá? Vou falar a técnica da vacina, para você fechar mais colchão de alto valor. Vou falar como você vai fazer a técnica da vacina. Aí teve só essa aqui, ó. O vendedor chegou, foi na casa do senhorzinho, 82 anos de idade, potencial de compra, falou assim para ele.
Ai, meu Deus, eu tenho até cada história para o pessoal. Falou assim para ele, ó, eu não tenho cartão do banco. Eu não tenho. Eu vou lhe dar aqui R$100 de sinal e amanhã eu vou lá no banco e transfiro o dinheiro para a conta da empresa. E o vendedor acreditou nisso. Deu R$100 de sinal. O que aconteceu? No outro dia o cliente ligou para pedir o valor de R$100 de volta. Ainda teve esse constrangimento. A gente não pode acreditar mais em cliente, não pode dar mais espaço para cliente. A venda, ela é muito importante. Nós temos que ter até a variação da voz, o tom da voz, o volume da voz. Ele tem que mudar em certas circunstâncias da venda. Lembra-se que eu falei que o fechamento é a consequência de um excelente atendimento. E para chegar num fechamento é igual um pênalti. Alguma jogada foi cavada, a bola foi lançada na área. Então o fechamento, às vezes faltou pergunta de ouro, não pode faltar nada. Às vezes faltou pergunta de ouro, às vezes faltou um bom diagnóstico, um bom efeito Disney, que é um atendimento encantador, e a gente fica se preocupando só com o fechamento e às vezes não é. A técnica da vacina, vamos lá. Você pegou um cliente, uma viúva, uma senhora viúva que mora sozinha, na casa dela ou ela foi na sua loja. Dona Maria, você vai falar assim para ela, você vai vacinar ela. Dona Maria, a senhora é casada, solteira? Não, eu sou viúva. Ah, legal. Quando a senhora vai fazer alguma compra, a senhora depende de alguém para comprar? Ah, sempre é o meu filho ou minha filha. Quando eu vou comprar qualquer coisa é meu filho ou minha filha. Seu filho está aí para a gente fazer a demonstração junto com ele? Vacinando. Ah, tá. Mas ele está lá em cima. Não, chama ele, por favor. Aí você chama ele. Beleza. Vamos supor que ela fala assim, não, mas eu não vou chamar meu filho não, meu filho mora em outro lugar e eu decido a compra. Pode fazer a demonstração comigo que eu decido. Show. Vacinou. Lá no final, ele não vai poder dar essa objeção pra gente. Que vai falar com alguém, que vai pegar autorização com alguém. Ele não vai falar, por quê? Porque você já vacinou ele, você já imunizou ele, você já criou uma defesa ali para não travar essa venda por causa dessa objeção. Vai fazer a demonstração só com o marido, só com a esposa. Se eu fizer a demonstração só com o senhor precisa da opinião da sua esposa, caso o senhor queira fechar? Ah, eu preciso. Então vamos aguardar ela chegar? Não, ela vai demorar. Que hora que eu volto aqui novamente? Que hora que ela chega? 4 horas. Então eu volto 4 horas. Pessoal, é melhor voltar depois. Siga a risca o processo. Melhor voltar depois do que perder tempo ali na hora. Ah, então ele já deu a letra para você, você já vacinou, ele deu a letra para você, a devolutiva para você que ele depende da mulher. Agora se ele fala assim, não, é eu que mando aqui, eu que compro aqui, se eu quiser gostar eu compro na hora. Ponto, faz. Essa objeção ele não vai poder te dar. Essa objeção ele não vai poder te dar. Por quê? Porque ele não vai voltar com a palavra dele. Ele não vai poder voltar com a palavra dele. Tá vendo, pessoal? É só notar, colocar em prática. O método tem técnicas fantásticas, maravilhosas. Técnica GUS, usada desde 1962 na venda de colchão. E ela é poderosa para o fechamento da venda de colchão. Os faixas pretas estão vendendo colchões de ticket alto, 10, 15, 18, 22 mil reais. Toda semana vende ticket alto. Ticket alto você ganha mais, a empresa ganha mais, a loja ganha mais, a fábrica ganha mais. Você transforma a sua vida mais rápido. Você vai ganhar tempo. Você vai transformar de vida mais rápido. Precisa ter ousadia, precisa ter atitude, precisa ter coragem, mas precisa ter estratégia também. Se tiver só atitude, só coragem, sem estratégia, não dá. Se tiver só estratégia, sem atitude, sem coragem, também não dá. É os 3 ingredientes junto. Tá bem? Vamos para cima, vamos com tudo. Vamos trabalhar, estamos no melhor momento da venda de colchão.
Vambora! Próxima terça-feira eu estou de volta, tá bom? Próxima terça-feira às 20 horas. Eu estou aqui toda terça-feira para te ajudar a vender 100 mil no mês e você fechar a venda com qualquer cliente na hora. Até a próxima terça-feira. Desejo fortemente que nesse mês de outubro você arrebente de vender. Você arrebente de vender colchão de linha alta. Que você vá com ousadia, que você vá com coragem, vá com atitude. Vai para cima com tudo. Grande abraço, ótimo mês de outubro para todos vocês. Até a próxima terça-feira às 20 horas. Tchau, pessoal.